Fala galera, bem-vindos a mais um episódio. A gente está aqui na presença de uma grande empreendedora, né? Uma mulher guerreira, batalhadora, que começou a empresa do zero e hoje em dia está aí ganhando mercado, né? Está fazendo o nome tanto dela como da sua empresa, quanto da sua família. Uma pessoa que está aqui para abrir um pouco da vida dela para a gente, falar um pouco da sua vida pessoal, da sua vida profissional, que está aqui com a gente, que é a Luciline. Queria te agradecer, é um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, cara. E ela vai contar da vida dela, da como foi para fundar a empresa, entendeu? Porque a gente sabe que não é fácil a gente começar uma coisa assim, é um passo muito grande. E apresentar aí para vocês. Beleza? Gente, boa tarde. Muitos aqui em Dom Silvério me conhecem, Carlos. Eu sou filha aqui dessa terra. Tenho um prazer enorme de ser de Dom Silvério. Hoje eu moro em Belo Horizonte, já faz 23 anos, mas muitos aqui viu quando começou, né, a minha carreira, eu falo a minha carreira assim, porque hoje no ramo que eu estou com a empresa, é um ramo de venda. Sim. E eu comecei aqui na minha cidade com 13 anos, trabalhando numa loja. Sim. Eu estudava, né, na escola ali, Tancredo Neves. Sim. Você sempre foi uma menina sonhadora, né? Sempre. E aí, estudava na manhã, vim em casa, almoçar, corria para a loja. E ali eu comecei a trabalhar no meio horário. E aprendi a gostar de venda. Sim. Então, trabalhei muitos anos. Nos 2 anos, me casei nova. Me casei com 16 anos, fui para BH. Sim. E sempre tive vontade de ter a minha empresa. Na verdade, eu sempre tive o sonho de ter uma loja. Não sei se pelo fato de, né, eu sempre trabalhar nesse ramo, sair daqui. Eu lembro que quando eu fui casar, eu saí 1 mês ou 2 antes para me casar. Então, eu sempre tive vontade de ter uma loja, ou de ir para BH trabalhar com uma loja, mas dentro de mim sempre tive o sonho de ter a minha empresa. A vontade de ser empreendedora. Sempre, sempre. E, assim, eu gosto e sempre quis estar no ramo ligado à venda. Sim. Aí, casei, fui embora, com 16 anos, tá? É uma história engraçada. Eu lembro que aqui na minha cidade foi uma revolução. Quem me conhecia achava que eu era muito nova para casar. Mas... porque a gente que é dessa geração mais nova, né? A gente não tem noção mais ou menos como é que era aquela época. Mas a gente tem mais ou menos, porque hoje em dia as coisas estão mais avançadas, né? Sim. E tipo assim, qualquer coisa que acontece hoje, ninguém fica surpreso, porque já aconteceu tanta coisa assim que fora do comum. E a gente não imagina. Hoje em dia você casa. Tem várias meninas aí que começam a vida, um relacionamento cedo e a gente não acha estranho porque é uma coisa da nossa geração. Mas você contando assim, sabe? Tipo assim, entendeu? Para quem é daquela época já tem um peso maior, né? Sim, muito grande. Eu lembro que as pessoas falavam, mas é uma criança. Sim. Como que vai tomar responsabilidade? Mas aí conheci meu esposo, fiquei noiva, casei aos 16 e fui para Belo Horizonte. Sim. Começar uma nova vida. Foi lá que começou a mudança de tudo, assim? Tudo. Mas assim, eu casei, não trabalhei fora. Na verdade, eu fui com essa intenção, mas por ser muito nova, não consegui, às vezes, um emprego do jeito que eu queria. E aí a vida da gente também, você passa muito reviravolta, né? E ela segue o rumo dela do jeito que eu falo que Deus planeja. Sim. E aí passou alguns anos, eu tive um filho, que é o Paulo Henrique, e hoje o Paulo Henrique tem 19 anos. Sim. Mas tive o Paulo Henrique, e aí em mim, eu acho que a parte de ser mãe foi mais forte. Então eu parei toda a minha vida para poder cuidar do meu filho.
mas eu sempre tive aquela vontade, sabe? De ter minha empresa, eu sempre pensava em alguma coisa. Fiz faculdade. Você fez faculdade? Sim, fiz faculdade de recursos humanos, tá? E aí, quando eu fiz essa... Na verdade, a história é até meio engraçada. Meu sonho sempre foi fazer fisioterapia. E aí, com o Paulo Henrique pequeno, eu tentei um vestibular numa faculdade privada em BH. Achei que nem ia conseguir passar, porque já tinha anos que eu tinha formado. Sim. Aí eu acordava todos os dias 5h30 da manhã, e a hora que o meu menino, que o Paulo era bebezinho. Você tinha quantos anos na época? Da faculdade? Quando eu fui mãe, foi aos 19 anos. Aí você tinha, além de você ter uma responsabilidade com o filho, ainda você tinha que estudar, no caso. Sim, mas aí eu falei, não, eu preciso estudar. E eu falo também que quando a gente é novo, a gente tem várias ideias, né? Mas a gente tem que prestar atenção nos sinais. E aí eu falei, não, eu quero fazer fisioterapia. Eu tinha muita vontade de fazer um trabalho para ajudar crianças carentes, voltar para esse lado. Aí eu falei, não, vou tentar uma faculdade. Essa faculdade ela é privada aqui, né, no país, e ela é muito concorrida. Eu falei, como que eu vou passar nessa faculdade? Estudei a vida inteira em escola pública, né? Vim do interior e vim para BH. Vou tentar, o que é que eu vou fazer? Fiz a inscrição, não pensei muitas vezes, tá? Porque eu sempre, quando eu quero uma coisa, é assim. Aí não pensei duas vezes. Fiz a minha inscrição, e eu com o filho pequeno, o que eu fazia? Assim que eu punha ele dormir, eu passava a madrugada estudando. Entendeu? Era 5h30 da manhã, às vezes ele mamava, eu punha ele no berço e começava a estudar, Aí estudava até ele acordar e fui fazendo assim. Fiz o vestibular, passei. E aí eu falei, meu Deus, aí fui para a faculdade. Na época eu não sabia nem como eu iria pagar essa faculdade. O que eu sabia é que fisioterapia era o meu sonho. Sim. Tá? E passei, comecei a estudar, faculdade muito cara. Para minha realidade naquela época, Carlos, ela era assim, fora totalmente. Era muito fora da realidade. Não, hoje é como se fosse aí hoje, naquela época que eu fazia lá meu curso de fisioterapia, é como se fosse hoje uns 2.500, 3.000 reais. Porque na época era muito dinheiro. Muito dinheiro. O que eu fiz? Eu fui sempre lutando pelo que eu queria. E passei por um processo na faculdade, consegui uma bolsa. E aí, eu falo que são os planos de Deus. Sim. Aquilo era o meu sonho. Quando eu vi que eu teria que trancar, porque mesmo com a bolsa estava muito caro para eu pagar, eu lembro que quando eu fui trancar essa matrícula, eu tranquei chorando. E eu falava, Deus, era isso que eu queria. A minha história tem muita superação e muita questão de fé também, tá? E aí eu falei, Deus, como que eu vou fazer? Era o meu sonho, como que eu vou conseguir? Eu sim, me senti muito deprimida, chorei. E aí vim para casa, e sempre com vontade de estudar, ou trabalhar, ou ter alguma coisa, que ficava na minha mente com o Paulo pequeno, e como eu queria cuidar dele, né, e era uma preferência para mim, e aquilo foi indo. E os anos vão passando, eu falo que a gente fica até meio amargurado. E eu ficava triste, eu era muito nova, eu tinha muitos sonhos. Aí um dia meu esposo passando, ele falou assim comigo, você quer estudar? Ele passou num lugar, chegou em casa do trabalho e falou comigo. Eu falei, quero. Tem um curso tem uma faculdade aqui. Eu morava num bairro perto de Venda Nova, tem uma faculdade aqui em Venda Nova, mas é para você fazer gestão em recursos humanos. Eu falei, eu odeio isso. Eu gosto de fisioterapia. Aí ele falou assim comigo, mas vai, você não quer estudar? Estudar a gente estuda.
Aí eu fui e falei, então vou fazer esse vestibular. Fiz o vestibular, passei, comecei a estudar. No meu primeiro dia de aula, eu sentei, eu tive uma aula de economia. Sim. E o professor falava, eu olhava para ele e falava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu quero ser terapeuta, não é isso que eu quero para minha vida. Isso foi o primeiro dia. Quando chegou o segundo, em outras aulas, eu já comecei a gostar. Sabe? E aí, quando veio a terceiro dia de faculdade, eu já estava apaixonada pelo curso. E pelaquela vida que eu amava. Eu sempre gosto muito de estudar, eu leio muito. E aí eu falei, nossa, eu já gosto e não sei o quê. Quando eu fiz esse curso, e que minha mente abriu para os recursos humanos, eu falei, mas por que meu sonho era... Olha como que é a vida, Carlos, é isso que eu falo para as pessoas. Por que naquele momento, às vezes, eu não conseguia, eu tive tudo para conseguir fisioterapia e não foi isso que aconteceu. Porque Deus tem propósito, tá? Deus tinha um propósito na minha vida e se eu fizesse fisioterapia eu não ia ser feliz. Eu não ia conseguir, às vezes, ter sucesso na minha Deus caminhada. E aí, amei aquilo e aí estudei, fiz a faculdade, me formei, tá? E aí falei, não, eu preciso de fazer alguma coisa. Então eu pensei, o que eu vou fazer? E aí quando eu fiz um curso em recursos humanos, eu pensei, eu vou fazer psicologia, porque a área, uma tá ligada à outra, e vou pro ramo empresarial. Aí o que eu pensei? Eu preciso primeiro começar a trabalhar, vim de uma faculdade, tive um gasto, vou começar a trabalhar e tento uma faculdade. Aí veio aqui, com quem que eu vou deixar meu filho? Porque até então eu ficava com o Paulo sempre, cuidava do Paulo, não trabalhava fora, estudava à noite. Mas eu falei, eu vou tentar trabalhar e ver uma pessoa para ficar com meu filho. Foi isso que eu fiz. Aí enviei currículos, fui chamada para uma empresa para trabalhar no departamento pessoal. E eu não gostava tanto, mas eles falaram que eu tinha possibilidade de crescer lá dentro e ir para o RH. Então, consegui uma pessoa para olhar o Paulo e fui trabalhar. Comecei, aí ia todo dia para o serviço e tal. Até que chegou um dia que que o meu filho sentiu muito. Sim. E aí eles, tanto na escola, quanto a moça que cuidava do Paulo, que olhava ele durante o dia, ele ia para fazer aula de particular, ele ia para a escola. Então a escola já me chamou e falou, Lucilene, o Paulo está muito triste. E ele fala que está com saudade da mãe dele. Vamos lá, Carlos. Muito pesado. Eu tinha formado, eu tinha conseguido emprego, então eu estava já seguindo aquele caminho que eu estava traçando. Quando a menina falou isso para mim, todo mundo chegou e falou e pesou, eu falei assim, a partir de amanhã eu vou pedir para sair do meu emprego, eu não vou mais. Quantos anos mais ou menos você tinha? Foi em 2011 isso. Você já tinha uma maturidade... Sim, não. 2011, eu me formei, aí eu arrumei, eu lembro que eu me formei e rapidão eu consegui emprego. Eu comecei a distribuir currículo e arrumei. E aí fui tentando, até que aconteceu isso. E aí eles me falaram que o Paulo estava muito triste. Eu falei, entre ver meu filho sentido ou perder meu filho, eu vou abrir mão do que eu quero para minha vida. Vou cuidar do meu filho. Você abriu mão de uma coisa... Abri mão. Larguei, o mais importante, né? Era minha realização pessoal, tá? Como mulher, tudo que eu queria. Como mãe, eu já era realizada, eu tinha ele. Graças a Deus, meu casamento, já há muitos anos, eu era feliz no meu casamento. Completo nessa questão, sim, né? Mas eu falei, não, o meu filho é minha primeira escolha. Pedi demissão, voltei para casa e vim cuidar do meu filho. Meu esposo trabalhando e assim, a gente fica meio triste,
Mas eu entendo, mas aí que tá. Quando eu passei por aquela experiência, que meu sonho era fazer fisioterapia, e era meu sonho, eu fiquei triste, sofri, e achava que era aquilo que eu queria. Quando eu fui lá fazer o RH, Deus mostrou para mim que o que ele tinha para minha vida, Carlos, ele já sabia. Então eu confiei. Sim. Você foi, Não, confiou no sim, processo, né? confiei no processo. Aí pedi demissão, voltei para casa. Nesse meio tempo, eu adoeci, tá? Foi uma fase difícil pra você, né? Foi muito difícil, eu tive depressão, tive que fazer um tratamento muito, muito forte. Assim, muitas pessoas até sabiam desse tratamento meu. Eu, uma pessoa alegre, já fiquei recolhida, já fiquei triste. E assim, e quem descobriu foi meu filho. Ele tinha uns 9 anos. Sério? Sério, foi meu filho, porque ele me via chorando e sem comer. E ele foi, chamou, o pai dele falou que havia muito tempo que eu não dava ele, eu punha ele para almoçar e não almoçava, e que sempre ele me via chorando. E você não tinha percebido isso? Não, eu tinha, mas a gente não aceita. Sim. Tá? Então, a gente é a última a conhecer. não, eu não queria aceitar. E aí, nesse meio tempo, aí eu fiz esse tratamento, tudo. Aí, o meu esposo me trouxe para morar aqui no Silvério, tá? Eu fiquei aqui uns meses, morando aqui com meu filho. Mesmo? Meu esposo ia para Belo Horizonte, que ele trabalhava lá na época, e vinha todo final de semana. Mas eu sempre tive vontade de voltar para Belo Horizonte. Até que aconteceu que meu esposo, naquela época, ficou desempregado. Que ele ficou desempregado, aí o Paulo já estava maior, né? Eu morei aqui um tempo, ele estava maior, e a gente ia voltar. Eu falei, meu Deus, e agora é o momento. O que a gente vai fazer? Agora eu não tenho, assim, o Paulo já estava maior, eu falei, a gente precisa de lutar. E aí eu comecei, que veio a história da lupa. Em 2016, quando eu voltei para Belo Horizonte, eu voltei para o meu apartamento, tá? Eu tive a oportunidade de começar como distribuidora de shampoo em Belo Horizonte. E aí trabalhei com uma empresa há muitos anos. Essa empresa veio, me chamou para trabalhar, eu comecei um trabalho, fui ganhando área. Como que foi esse começo? Aí, vamos fazer a lupa, vamos escolher o nome, escolhemos lupa. E aí... Hoje são Lucilene e Paula, no caso. Sim, e quem escolheu o nome da lupa mesmo foi meu esposo, sabe? Ele tinha ficado desempregado, e aí ele falou, vamos encarar? Eu falei, vamos. Aí eu falei, a gente tem que achar um nome. Aí ele falou assim, a primeira coisa que a gente pensa é o nome. Aí eu falei, mas e agora o nome? Aí um dia, ele falou assim pra mim, vamos pôr lupa, tá? Lu de Lucilene, Pá de Paulo e outra coisa. Pra gente, o significado. A lupa faz você enxergar grande. Você põe ela, você vê tudo aumentado nela. Quando... eu tenho certeza, né? Quando a gente vai montar algum negócio, alguma coisa, a primeira coisa que a gente pensa é o nome. Sim. Mas não é qualquer nome que você vai colocar. Você vai colocar um nome que... ele pode ser um nome pequeno, né? Mas o significado lá por trás é muito, muito maior que as pessoas imaginam, né? Sim, sim. Porque se você falar assim, lupa, aí você faz a junção dela, da Lucilene com o Paulo, né? Só juntar. Mas igual esse significado aí que você falou, que a lupa representa coisa grande, entendeu? Sim, você olha a lupa, você vê grande. E aí aí a gente pensou, ele pensou nessas duas coisas e falou, vamos colocar a lupa? Eu falei, vamos, lupa cosmética. Você tinha quantos anos quando você começou a empresa? A minha empresa, eu tava com 31 anos, tá? E aí, vamos trabalhar. E a lupa sempre foi um sonho meu. Aí fomos para Belo Horizonte com a cara e a coragem, o Paulo pequeno, voltei para BH. E eu tinha uma área que não era tão boa para trabalhar, mas eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Eu vou ter a minha empresa. Não quero trabalhar para mais ninguém, eu quero trabalhar para mim. Então fomos para BH
E tem uma história até engraçada, que meu esposo sempre trabalhou de motorista particular. E aí uma empresa, uma família queria que ele trabalhasse nessa época que ele estava desempregado. Ele foi e me pediu para fazer um currículo, porque eu fazia currículo muito bem. E aí pediu para eu fazer um currículo para ele. Eu fui e falei, tá, pode esperar que eu vou fazer. Por quê? Porque eu não queria que ele trabalhasse fichado. Era meu sonho de vida. E eu sabia que sozinho eu não ia. Ninguém vai sozinho, na verdade. Ele é meu companheiro de vida. Aí ele me pediu para fazer o currículo, eu não fiz. Passou, ele perdeu a vaga de emprego. Sério? Então você fez. Fiz maldade mesmo. Falei, não, é o sonho da minha vida, era isso, é isso que Nada eu quero, é isso que vai ser. E aí, meu esposo, eu vou te falar, não é fácil não. Saía para tentar vender, chegava em casa, nada. Lu, não consegui vender nada. Tô gastando combustível. Aí ele pegava um bico de motorista, fazia uma coisa ou outra. E eu firme lá, não, a gente tem que conseguir. O dia que eu puder, eu vou com você. Aí teve um dia que a gente conseguiu colocar um cosmético numas farmácias. E aí eu me lembro como se fosse hoje. No primeiro mês, né, que a gente colocou esse cosmético lá, quando a gente ligou a farmácia, tinha vendido, acho que 3 produtos. Os seus? Mas você sabe o que é 3 produtos numa imensidão? Eu falei, gente, aí eles já falaram... Mas era no começo, né? E ainda a gente colocou o produto lá para tentar fazer o giro, se não vendesse eles podiam devolver, porque é desespero, você tá desempregado, você tá com um filho pequeno, né? Então você tem que tentar alguma coisa. Só não pode desistir. Só não pode desistir, Aí ela, nossa, eu vou devolver, o produto não tá girando, é uma linha natural, não é linha do varejão que as pessoas chegam e pegam. Eu lembro que eu fui pro meu quarto, chorei demais e falei com Deus. Falei, Deus, o Senhor sabe dos sonhos da minha vida e eu quero que a minha empresa dê certo. Conversei com Deus e aí passou uns dias, o Paulo, meu esposo, saiu para tentar vender. Ele conseguiu abrir uma loja. Sério? E você ficou toda... Nossa, olha, eu tenho até uma história engraçada. A gente tirava o pedido no bloquinho de notas. Olha pra você ver. Não tinha uma tabela de pedido, não tinha nada. A gente não tinha. Pra te falar a verdade, eu caí de paraquedas. Sabe o que é uma pessoa que não sabia nada da área, do que era ser distribuidora de cosméticos? Porque a gente conhecia que Dom Silvério tem vários distribuidores, né? Aqui a nossa cidade, a gente conhece várias pessoas que trabalham assim. Eu não sabia nada, eu não tinha R$1 no meu bolso. Eu fui pro meu apartamento, as pessoas não sabem disso, eu fui com um colchão, um fogão de 2 bocas e 2 colchões, um de casal, um de solteiro, um fogão de 2 bocas. Não tinha água e luz, porque era um apartamento novo. E meus móveis eu tinha vendido para pagar as contas, porque meu esposo foi mandado embora de surpresa. O dinheiro que era para comprar meus móveis, eu preferi pagar minhas contas, que eu prefiro ser honesta. Entrei com meu filho pequeno, sabe? E não tinha nada, Carlos. Não tinha geladeira, não tinha nada. Fogão era um fogãozinho. E aí, entrei para dentro desse apartamento. E quando ele pegando bico, e aí ele não conseguiu vender. O dia que ele conseguiu vender para essa loja, Deus falou no meu coração assim, tá vendo? Eu tô no controle. Ele falou comigo. E aí, nesse momento, eu fiquei feliz e tal, mas aí começava a nossa história. E sabe, então, né, igual a nossa história, eu falei, o que a gente pode fazer nesse momento? O Paulo ainda era pequeno, tá, Carlos? Sim. Vou deixar esse menino sozinho num apartamento nem imobiliário. A gente dormia no colchão, no chão. Vocês 3? Sim. E o guarda-roupa eram as malas, mas aí eu tinha comprado uma geladeira, um fogão, nessa época, e era isso que eu tinha. Não tinha uma cadeira, não tinha uma mesa para almoçar, não tinha sofá, não tinha nada. Porque o dinheiro que eu ia comprar meus móveis, eu pagava as contas.
Não investi, eu paguei conta. Então, como que eu vou mobiliar o apartamento? Meu esposo Sério? desempregado, menino pequeno, e assim, eu já passei por situações muito piores. E eu e meu esposo sempre nos demos, nesse momento, mais força ainda um pelo Não, outro. tipo assim, vocês aprenderam muita coisa com isso. Não, e é nesse momento, e aí só que tinha um filho nessa época. Aí, Então que é a parte aí mais... as coisas pro filho não podia faltar. Pra gente podia, pro filho não. Mas eu falei, conseguimos abrir a primeira loja. Precisa de promotora. Aonde que eu não tinha contratar promotora como uma loja? Sim, você não entende nada. Aquilo ali era uma, como que eu vou te falar? Era um mundo que eu ia começar a aprender, a conviver e a enfrentar. Falei com meu esposo, pode marcar. Eu levo o Paulo, marca para sábado. Eu marco o Paulo, marca para sábado. Eu levo o Paulo, né? Peço o pessoal da loja, se eles não importar, o Paulo fica lá comigo. Assim meu esposo fez, ele marcava todo sábado, nessa primeira loja. Aí, o que eu fazia? De manhã eu me arrumava, ia para a loja para fazer o serviço de promotora, e o Paulo comigo, sempre comigo. Ele ficava sentado num cantinho. Aí, quando não tinha cliente, eu saía para lá e ia ficar com ele. E aí eu chegava às 9 horas da manhã, trabalhava o sábado até às 18 horas. Quando a loja tinha mais movimento, eu ficava até às 19 e o Paulo comigo. Era isso, tinha que ser isso. Vim embora para minha casa e fomos começando assim. Foi uma luta muito grande. Meu esposo não sabia vender, eu não sabia ser dona de empresa. Era assim, para muitos, loucura. Não ia dar em nada. Uma coisa eu sabia, vender. Que eu comecei a trabalhar aqui em Dom Silveira, eu tinha 13 anos. Meu primeiro emprego foi numa loja. Então, saber vender eu sabia e gostava. Lidar com o público, para mim, toda a vida foi motivo de alegria e de gratidão. Por onde eu trabalhei, todo mundo fala a mesma coisa. Lucilene é alegre, Lucilene convive bem com todo mundo. Então, eu estava saía aos sábados, fazia isso. Então, isso foi muito tempo, tá? E assim, a aceitação do produto que eu trabalhava naquela época, ela não era boa. Então, era tirar leite em pedra, né? Que as pessoas falam. E aí, devagarzinho, a gente foi abrir uma loja aqui, abrir a outra aqui. Mas meu esposo, igual eu falei, não tinha experiência nenhuma com venda. Muitas vezes levava não, e era sempre assim. E aí, o que ele fazia? Ele saía para vender e pegava bico de motorista, porque a gente tinha que pagar a conta. Com uma loja, eu não vou pagar a conta, eu vou sustentar uma casa, as coisas que meu filho precisa. Ele era pequeno aí. Vou te falar que os móveis da minha casa me entristecia de não ter, sim, mas era o menor dos meus problemas. Porque o começo é igual eu falei, a parte mais difícil, né? E era o menor dos meus problemas. E você conseguiu se adaptar a isso também, né? Não me consegui. Ninguém adapta ao ruim. Mas eu acho que não é questão, é uma fase. E aí é como você vai passar por essa fase. Como você enfrenta, né? Como você enfrenta. Então, assim, eu não tinha outra opção. Era essa a minha opção. E como que aí o Paulo, meu filho, foi crescendo, unido com a gente nisso. Entendeu? Então, assim, até que teve um dia que meu esposo falou assim comigo, eu vou parar de pegar bico de motorista e a gente vai ter que viver dessa empresa. Aí foi o pontapé inicial. Ele falou desse jeito comigo, eu falei, eu acho que a gente precisa de fazer isso. Só que, Carlos, quando ele falou isso para mim, a gente já tinha mais algumas lojas. Então, a gente viu e foi aprendendo algumas coisas. E aí a gente viu que a gente poderia cuidar da nossa família só com isso. É porque vocês não pegaram pra focar, vocês não confiaram muito, tipo assim, de largar uma coisa certa. Não porque
A gente não tinha dinheiro, Carlos. Você sabe o que são pessoas que não tinham nada? Éramos nós. Isso é engraçado que todo mundo que, tipo assim, que eu conheço, que tem hoje em dia tem um comércio, uma empresa, sempre fala a mesma coisa. Quando começaram não tinha nada, velho. E deixa eu te falar, é nada. É a cara e a coragem. E eu louca, ainda queria ter uma empresa. Meu marido, eu preciso trabalhar. E eu não queria incentivar ele a isso. Entendeu? Então a gente não tinha nada. Não tinha experiência. Então, aqui a gente levou muito prejuízo. A gente aprendeu muito. É muito difícil. E aí, quando ele falou isso, aí ele foi se soltando mais na venda. Você imagina uma pessoa que era motorista particular e vira vendedor? O cara nunca vendeu na vida. Sabe? Quem são esses que estão chegando no comércio, onde a gente hoje tem muitas potências de marcas? A gente trabalhava, às vezes, com uma marca que não era tão conhecida. O porquê desses dois, né? Eu falo assim... Tipo, vocês foram muito ousados, né? Da onde saiu esses dois bocó, esses bobão? Porque todo mundo pensa assim no começo. Tipo isso aí. Um dia eu escutei de um cara falando assim comigo dentro de uma loja que me doeu muito. Eu estava fazendo promotoria, porque o nosso início eu não podia ter funcionária. Então o que era o nosso pontapé inicial? O que a gente fazia, né? Meu marido vendia, eu tirava nota, ele entregava, eu fazia promotoria, eu saía com ele para vender. E todos os nossos estoques ficavam dentro do nosso apartamento. Sério? E no início você sabia que nem era ruim, não tinha móvel. Então ele servia para mim. Gente, ele não tinha um móvel. A gente punha uma roupa para secar em cima das caixas. Tudo que você imaginar, a gente fazia ali. Mas aí, um apartamento, você imagina, de 39 metros quadrados, para você morar e fazer de estoque. No início sobrava espaço mesmo, sabe? Então, eu fui fazer promotoria nessa loja. Esse cara, ele trabalhava para uma loja de várias perfumarias. Aí ele virou para mim, olhou assim no canto e falou assim: não sei para que vocês trabalham com isso, vocês não vão durar nem um ano. Tem experiência, não tem dinheiro. Uma marca que não é conhecida. Me doeu muito, mas eu falei assim... Isso não é isso aí que vai me derrubar, né? Você já passou tanta coisa, né, cara? Porque era o meu sonho, né? É sonho. Você tem isso. Aí tá. Eu já tive vários. Eu casei com 16 anos, eu fui mãe com 19, me formei, né, com 20 e poucos anos. Desde nova você aprendeu a... Então, assim, mas aqui, é isso que eu falo. Quando é sonho de verdade, aí vai virar foco. Aquilo tudo era um sonho, mas eu não tinha foco. E é um desafio também, né? Aí vamos lá para o desafio. E na hora que ele falou aquilo, eu podia chorar, ficar sofrendo o resto da vida, não. Eu falei, vamos ver. Aí a gente vai ver. Eu sei que para mim tá mais difícil e tudo, mas eu vou conseguir. Então a gente foi crescendo aos pouquinhos, foi subindo degrau por degrau. Te falar que foi fácil? Não foi. Um comércio, eu falo que às vezes é um comércio, eu brinco que é um comércio muito prostituído, o de distribuição de cosméticos. É muita gente que faz. É muito concorrente, são concorrentes às vezes muito grandes, eles tentam puxar seu tapete. Sim. Mas assim, eu tinha foco. Quando eu entrava para dentro de uma loja para fazer promotoria, eu nunca saía de lá sem vender pra caramba. E aí essa fama começou a correr no comércio. Aquela empresa lá, a Lupa, tem uma promotora que é a dona. A mulher vende pra caramba. Aí muita gente queria pôr produto porque queria que eu fosse pra loja para vender os produtos e fazer promotoria. Por quê? Eu fazia promotoria, mas eu vendia a loja toda pra pessoa. E assim a gente foi indo. Então, era interessante que as lojas começaram a ficar sabendo do nosso trabalho. E principalmente da promotoria que eu fazia. Então, por exemplo, aquele dono de loja que era amigo do outro lá, falava,
põe a linha de fulano, ele já teve aí, a mulher dele vende bem, é uma promotora boa, vai te dar assistência. E aí, uns, né, não são todos, mas alguns indicavam a gente, alguns clientes. E através disso a gente fez amizade com muitos clientes que a gente conheceu. A gente virou amigo de casamento, de festa, de aniversário, de tudo. Vamos lá, aí vem a parte feliz para mim como mulher, como mãe. Aí eu fui começando a mobiliar minha casa. Mas não pensa assim, nossa, você foi lá e comprou todos os móveis de uma vez? Não. Cada ano eu escolhi uma coisa para minha casa. O que mais me doía naquele momento? Era não ter uma cama. Fui lá, comprei a cama. E fui indo, montando ele aos poucos. E tudo que entrava na nossa casa, eu, meu filho e meu esposo, a gente comemorava muito, porque eu sempre tive as coisas arrumadinhas. Foi só nessa época, depois de tudo que aconteceu, que eu não tive. Então a gente foi, tudo deixava a gente muito feliz. Mas aí, Carlos, você pensa, se os móveis vieram e a empresa foi crescendo, onde que a gente vai colocar as caixas? Não. Aí fudeu tudo. É 39 metros quadrados para caber os E era muita coisa? moradores. Não, no início não. Tá? A gente, igual eu te falei, a gente não tinha conhecimento, a gente foi indo. Você foi pelo rumo, né? Pelo rumo e foi crescendo pela área que a gente tinha e tal. E eu fui comprando as coisas, igual eu te falei. No meu coração, eu sempre falei, eu preciso ter uma empresa grande. É o meu sonho, eu quero ser grande. E você lutou pra isso, né? Eu quero ser promotora. Era o sonho daquele mercado que eu trabalhava. E aí eu lembro que eu sou aqui de Dom Silvério, sou devota de Nossa Senhora da Saúde. Teve um dia que eu fui na igreja, na época da festa. Eu acho que foi no dia 14 de agosto, No dia 14 de agosto acabou uma missa. Eu lembro tinha saído todo mundo da igreja e eu fui para frente do altar. E eu olhei para Nossa Senhora da Saúde e falei com ela, me ajuda, mãe. Pede seu filho por mim, eu quero ser grande. Eu já estou conseguindo algumas coisas, mas não é só isso que eu quero. Eu preciso de crescer a minha empresa, é o meu sonho de vida. Eu falo que as pessoas, eu falo que é um ensinamento. Muito cuidado com o que você pede a Deus, porque Deus vai te dar. E será que você tem suporte para aguentar o que Deus te dá? Essa é a pergunta. É seu sonho, você está pedindo. Ele vai te dar. Muita coisa ele te prepara, porque as coisas ruins que acontecem é para você tirar de aprendizado, né? Mas quando você pede a Deus alguma coisa, ele vai te dar. E aí tem que ver se você está preparado para aquilo. E aí pedi Nossa Senhora da Saúde, fui embora. E era uma vida muito sofrida. A gente tinha mais lojas, mais clientes, mas mesmo assim era muito sofrido, era muito dolorido. Tudo era muito, muito difícil para a gente. Começamos sem ter nada, ninguém conhecia a marca na época. Éramos duas pessoas que não éramos indicados pelas pessoas já daquele mercado. Pelo contrário, a gente era visto como bobo, como pequeno e que não ia durar. Mas as pessoas esquecem que quem tem sonho também foca e é determinado. Então, a gente foi indo, conseguimos. E aí, o que aconteceu? Eu me lembro que a gente chegou num patamar, num limite que eu tinha que comprar mais. Aí aquele apartamento que já estava com os móveis, ele ficou pequeno. Eu falei com meu esposo assim, onde nós vamos pôr essas caixas? Agora já não dá mais. Eu lembro que foi numa época de Black Friday, de novembro, e eu sempre gostei muito de trabalhar o Black Friday nas lojas com a minha empresa. Quando todo mundo subiu as caixas para o segundo andar e colocou, eu não tinha como andar, eu fiquei presa na cozinha. Aí eu falei assim, tenta colocar lá. Meu esposo falou, não tem jeito, lá já tem. Eu falei, como que eu vou sair da cozinha?
Aí a gente olhou um pro outro e falou, chegou o momento de alugar um lugar. Aí foi isso que a gente fez. Eu com medo, meu Deus, será que eu vou conseguir alugar, pagar um aluguel? Aí tá, vem a parte do empreendedorismo que muita gente fala. Se você tiver medo, você não vai. O medo te bloqueia. Você tem que ter foco e encarar. Aí eu falei, olha, é o sonho da minha vida, não é? Eu vou tentar. Aí o que a gente fez? A gente foi em busca de alugar um lugar para levar a lupa para esse lugar. A gente fez isso. Não era grande. Mas imagina quanta felicidade a gente não sentiu. A gente foi, a gente não tinha nada, punha tudo dentro de um apartamento. De repente, você tem um lugar para você trabalhar que não é a sua casa. Entendeu? Então, assim, a gente foi com a cara e a coragem mesmo, alugamos. Aí o que veio? Imagina a pandemia. Aí atrapalhou tudo. Aí eu falei, gente, como que paga aluguel? Tudo fechado. E nisso, Carlos, também, que eu me esqueci, tá? Nesse meio tempo, eu tinha 3 funcionárias registradas. E aí que tá também, né? Antes dessa mudança para esse lugar, o serviço foi crescendo, as lojas, a gente foi arrumando mais clientes, mais parceiros. Aí eu falei com meu esposo, eu não dou conta de atender todo mundo. Se ficar só eu, a gente não vai crescer. Vamos ter que contratar uma menina. E contratamos uma. O pessoal tinha muita resistência, porque todo mundo queria a Lu. Tinha gente que ameaçava, eu não aceito o produto aqui sem a Lu. Ou é a Lu, ou é a Lu. Outra promotora não entra. Sim. Não tem comparação o que a sua esposa faz aqui dentro. E aí eu falava, meu Deus, eu não posso, eu não vou conseguir, eu preciso crescer. Assim, eu ficava feliz, né, envaidecida pelo reconhecimento, mas como que eu ia crescer? Não adianta, aí que tá. A gente tem que ter a mente aberta, quem é empreendedor, e para a vaidade não ser maior que o sonho. Aí eu falei com meu esposo, não tem jeito, vamos conversar e vamos indo. Aí eu contratei uma, passou um tempo, eu fui lá, contratei outra, contratei a terceira, e aí esse volume de caixas maiores, aí aluguei o lugar, veio a pandemia. Fechou tudo. Eu falei, gente, e agora? Peguei, conversei, eu lembro que eu e meu esposo, a gente conversou, a gente veio aqui para Dom Silvério, ficava aqui na roça com meus pais, tá? A gente veio para cá, juntou tudo, fechou o comércio, vamos para Dom Silvério. A minha mãe me ligou e falou assim, vem para cá, minha filha, porque você não vai conseguir trabalhar, não adianta, e essa doença é perigosa, ninguém conhece. Viemos, eu, meu esposo e meu filho para cá, ficamos aqui em Dom Silvério, no primeiro mês da pandemia. Os primeiros dias, acho que tudo é festa. Você tá com sua família, você não conhece a doença, você tá tenso. Quando foi dando perto dos 30 dias, aí já não era mais alegria, nem tensão só pela pandemia. Era como que a gente vai pagar as contas. O dinheiro que a gente tinha junto foi para pagar as contas daquele mês. Porque quem trabalha aí, quem é empreendedor, que tem a sua empresa, sabe, a gente não tem salário, não. A gente vive daquilo que sua empresa fatura. Você imagina 30 dias parado. Aí, eu e meu esposo, a gente decidiu voltar para BH, mesmo com todo o medo que ainda assim a pandemia trazia. Ele falou, olha, alguma coisa a gente tem que fazer, porque dinheiro já vai embora e como que a gente vai fazer? Falei com ele, se você vai voltar, eu também volto. Ficar também aqui, eu não sei não. Então vamos todo mundo. Peguei o Paulo Henrique, peguei meu esposo, e aí como era uma pandemia, meus pais mais velhos, eu sabia que eu ia ter que lidar com isso. Eu venho para Dom Silvério todo mês.
às vezes 2 vezes no mês, quando que eu iria ver meus pais? Eu sou muito unida com eles, a gente tem uma relação de muito amor e carinho mesmo, né? E aí eu falei, infelizmente eu vou ter que encarar, porque eu também tenho quem depende de mim, que aí nisso eu tinha as minhas contas, né? Tinha meu filho, tinha funcionário, aí eu já tinha 3 funcionários. Falei, e agora? Aí, né, aí que a gente brinca, você não quer ser grande? Você não pediu? Aguenta. Porque se você tiver fé e crer, Deus vai te entregar aquilo que você quer. Agora tem que saber como que você vai passar por aquilo, porque fácil não vai ser. O processo, para você chegar no seu objetivo, você tem que suportar o processo. Isso é uma coisa que é certa. Não existe. Eu falo que não existe dinheiro fácil, não existe vida fácil. Então eu falei, vamos embora. Eu falei, e aí despedi dos meus pais, fui embora. E aí com essa estabilidade, eu e meu esposo, Carlos, assim, a Lupa é um sonho meu, que eu obriguei meu esposo no início, tá rindo? Mas é isso, eu obriguei meu esposo no início a me ajudar. Ele tomou gosto depois, tá? Fique claro, ele não trabalha obrigado, não é trabalho escravo. A gente trabalha juntos. Mas a Lupa é um sonho meu, pessoal meu. E ele te apoiou, né? E ele me apoiou. No início, ele apoiava sem gostar, e depois ele me apoiou já gostando. E aí a gente sempre lá em casa, tudo sempre teve o consenso, meu e dele e do meu filho. Meu filho tinha 10 anos e ele tinha opinião sobre as coisas que a nossa família tinha que decidir que era pra gente. Aí sentamos, resolvemos, né? Aí o meu marido achava arriscado, porque eu falo que na empresa tem que ter um que é corajoso e tem que ter um que é meio medroso, entre aspas. Mas nós vamos fazer isso, você já pensou, uma pandemia, como é que nós vamos fazer com essa linha? Como é que a gente pega um trabalho desse? Eu falei, eu não sei, eu vou pegar. E aí essa empresa, né, lá em Belo Horizonte, ela já estava em vários lugares. Ela é uma empresa de BH. O pessoal mora todo em BH, que é dono dela. Então, várias pessoas conheciam. Ela não tinha um trabalho de distribuição, mas as pessoas já conheciam a marca. Então, eles fizeram uma proposta para a gente. E aí eu lembro que o comércio ia abrir um dia antes a gente foi na empresa. E aí a gente fechou a parceria com eles. E hoje eu tô até hoje com essa empresa, que é a do Ovit, tá? Eu peguei a distribuição da marca do Ovit. Quando a gente começou lá, eu tive que começar assim. Como que eu vou te explicar? Quando eu comecei lá atrás, eu comecei do zero. E eu falo que hoje, para uma empresa estabilizar, ela precisa de uns 5 anos. Tinha 5 anos, eu já estava me estabilizando. Eu queria crescer, mas eu falo que estabilizar de ficar passando aperto, de sofrimento, muito, a gente já estava conseguindo ficar livre. E aí, a mente aqui que não para, vai começar tudo outra vez, é você começar do zero. Então, a dona da empresa, na época, ela conversou comigo e fez uma proposta, e eu falo que ela colocou para mim, como que eu vou falar? Um desafio. Isso foi mais ou menos mês de abril. Ela me deu um desafio até o final do ano, com a promessa da nossa parceria, né, continuar, se o meu trabalho fosse bom. Ela sabia que era, mas aí envolve também negócio, né? Então eu tinha que mostrar para ela meu serviço, e se eu conseguisse mostrar esse serviço, tinha questões de contrato. O que eu fiz? Sem pensar 2 vezes. Peguei a proposta e fui trabalhar em cima disso. Eu não vou desistir, não vou parar, não vou nada. Eu vou
executar. Vamos ver o que é que vai dar. E eu, vamos lá. Como que você... O que a gente quer entregar com a empresa hoje é um serviço de qualidade, né? Com os nossos parceiros. Eu falo, eu e meu esposo, que a gente não mente para o nosso cliente. A gente faz aquilo que a gente pode. O que a gente não pode, não tem como. Mas hoje, você escutar de um cliente que ter a empresa nossa com eles é bom, não sei, deixa ele feliz, isso para a gente é um ganho muito grande, né? É um reconhecimento do trabalho que a gente faz e estamos aí para melhorar cada vez mais. Só que eu falo assim, ó, eu vejo muitas pessoas falando que quem é empreendedor tem um mosquitinho que pica. Você já escutou? Não sei se você já escutou isso. Que o empreendedor, ele não fica quieto. Uhum. Sempre tem alguma coisa. Tem. Aí, quando a gente estava em fase desse crescimento, com a linha da Duovit, da Boetos, meu esposo, que naquela época ele não gostava e agora ele já gosta, tinha um sonho de ter uma marca nossa. E aí a gente começou a trabalhar esse sonho. Então a gente foi atrás de empresas que terceirizassem uma marca para a gente, que a gente não tem uma fábrica. Então o nosso polo é o quê? É terceirização. E aí meu esposo, Lu, a gente precisa de ter uma marca, a gente precisa de ver isso, vamos ver como que a gente vai fazer. E aí, conversando com a dona da Duovit, ela faz esse trabalho de terceirização. Então, ela tentou, olhou alguns produtos porque a gente queria, com essa marca da gente, atingir um outro público, não um público que hoje a Duovit profissional atinge. Por quê? Porque hoje o nosso trabalho é com a Duovit, eu não posso concorrer com a marca que eu represento e que eu trabalho como distribuidora. Então, ela sabendo dessa vontade da gente, desse sonho, ela quase não trabalhava com a marca Boetos. Ela foi e ofereceu para a gente comprar a marca Boetos. E aí, a Boetos, eu já tinha uma venda expressiva com ela, eu já vendia para outros lugares, várias pessoas compram a Boetos, a gente. Sentamos eu e meu esposo mais uma vez, e meu filho, e analisamos. Será que compensa para a gente comprar a marca? O que a gente pensou? Se hoje a gente lançar uma marca no mercado, tem várias coisas que você tem que trabalhar. A aceitação, o público. É muita coisa para você hoje colocar uma marca para trabalhar. Existe um trabalho em cima disso. E aí a gente analisou e aceitamos o negócio. Então hoje a gente é dono da marca Boetos. A Boetos hoje ela é da Lupa Distribuidora. Então a gente tem quase um ano, a gente adquiriu a marca. Sim. Então hoje compramos a Boetos na mão da Santinha, né? Fizemos a negociação e a Boetos hoje ela é da Lupa Distribuidora. É um marco muito significante, né? Sim, a gente, lógico, eu fico muito feliz porque são conquistas. O ser humano, o sonho e tudo, o processo para você chegar, para alcançar seu sonho, exige muito de você. Então, você vai adquirindo as coisas aí nesse meio desse caminho. De tudo que a gente conversou, de quando a gente começou, você pensa. Então, hoje a gente tem a nossa empresa, que é uma distribuidora de cosméticos. A Lupa Distribuidora, ela é distribuidora dos produtos da Duovit. E hoje, além disso, a gente tem a Boetos. Sim. A Boetos hoje... São as marcas principais, né? Hoje que eu trabalho. Então, a Boetos hoje, ela é da Lupa Distribuidora. Sim. Então, assim, eu não distribuo a Boetos. A Lupa, ela é dona da Boetos. Então, a gente fica muito feliz por cada conquista e a gente sabe que a gente está indo.
Aí, se você hoje me pergunta, você já alcançou seu sonho? Não. Tenho muito ainda a conquistar. Mas eu acredito que nessa caminhada que a gente está hoje, eu já estou com mais de meio caminho andado. Sim. Né? Você vê onde é que você saiu, né? Pra chegar onde é que você chegou. Sim, sim. Pra você não, pode significar muita coisa. As pessoas assim que convivem com você, eu tenho certeza que Nossa, pra mim... te viam lá atrás, né? Não, pra mim é um significado muito grande. Eu me sinto muito feliz. Se eu te falasse, sim, foi uma trajetória fácil? Não foi. E não é, tá? A gente todos os dias mata um leão. Sim. A gente levanta matando um leão por dia. Mas a gente entende que hoje, com esse passar do tempo, houve uma mudança enorme na nossa vida, né? E é uma mudança para isso mesmo. Na verdade, a gente entende que a gente está no caminho, mas entende que tem que aprender e melhorar muito. Com certeza. E assim, estamos só começando. Igual hoje, ser dona da Boetos, né, a linha da Boetos profissional, a gente não tem um ano de ser dono dela. Então, quantas coisas eu tenho que fazer ainda pela Boetos? A Boetos hoje eu tenho vários produtos que já existem dela, mas tem vários outros que a gente sonha em colocar aí no mercado. Entendeu? Então, é isso. Então a gente está aí, a gente está trabalhando, está errando, está acertando. Eu acredito que a Lupa não consegue ser 100% no mercado, mas a Lupa tenta todos os dias aprender alguma coisa, né? Para alcançar o objetivo dela, o objetivo que a gente tem com a Lupa. O que você ganha mais não é nem bem materiais, é mais aprendizado, né, velho? O bem mais a lição que você... sim. Porque se você tivesse desistido, igual eu te falei, se você tivesse passado por isso tudo aí que você passou, e se você tivesse desistido naquela época, você não estava aqui hoje, né, contando essa história aqui. Sim, e eu falo que os bens materiais são consequências. Sim. Né? Consequência daquilo que você trabalha, que você conquista. Eu falo que dinheiro não é fácil, bem material não é fácil. Ele é conquistado nesse processo, há muito sofrimento. E eu acho que é por isso que muitas vezes a gente valoriza cada passo que a gente dá. Com certeza, cara. Não tem como, né? Você crescer e você não olhar os pequenos esforços que os pequenos passos que você deu, você não ia conseguir chegar onde você chegou, né? Sim. Hoje, Carlos, quando eu entro numa loja e eu vejo o cliente falando assim: ah, você é a Lucilene, sabe? A promotora, aquela que todo mundo fala que é top. Tinha gente que ainda não me conhecia, porque quando eu parei de atuar como promotora para nossa linha, eu não tinha nem a metade dos clientes que eu tenho hoje, então muitos clientes não me conheciam. Hoje os clientes que eu tenho, alguns ouviram falar de mim, e eles falam: a gente escutou falar de você várias vezes aí no comércio, então essa que é a Lucilene. Então assim, isso para mim vai descer? Não, é para me mostrar que eu estou no caminho certo e que só é possível isso tudo acontecer, né, do jeito que acontece, porque eu amo o que eu faço. Eu lutei por aquilo. A questão sua não é nem que você conquistou tudo porque que você tinha o talento, que você tinha isso, fazer aquilo. Você tinha o talento para você ser vendedor, certo? Sim. Mas se você não tivesse o esforço que você teve, de tantos não que você ouviu, todas as portas que fechou, pra você persistir naquilo, você não ia ter o nome que você tem, né? Porque hoje não é o nome da Lucilene e do Paulo. Hoje é o nome da minha empresa. Você carrega o nome, você carrega uma empresa nas costas. Sim, é o nome da Lupa Distribuidora. Então, cada shampoo, sem shampoo, condicionador, cada produto desse aqui que você está vendendo, você não está vendendo produto, você está com uns 13 funcionários. Aí você imagina, se não fosse esse esforço que você teve, que vocês tiveram no começo, quantas 13 pessoas? Talvez muitas pessoas podem ter filhos pequenos, alguma coisa, né? Então, vocês abriram, além de vocês terem atingido um marco muito grande, que é ter a empresa, que a gente sabe que não é fácil, muita gente desiste no caminho, muita gente não consegue manter, no caso.
Tem muitos casos assim que a pessoa consegue fazer, mas não persiste até o final. Igual você falou que nessa época da pandemia, que foi muito difícil, né? E que as portas fecharam, algumas portas fecharam, mas aí você vê assim, mano, tipo assim, eu passei por tanto, aí tipo assim, eu passei por tanta coisa assim que era para não ter desistido lá no começo, agora estão vindo a recompensa, aquilo ali que você talvez você olhava assim, não merecia passar por isso, né? Mas não merecia passar por tal coisa, mas Na foi verdade, aquilo ali que. Na verdade, eu acho que nenhum ser humano merece sofrer. A gente não tá aqui na Terra para isso, né? Mas foi preciso pro. Você não ia ter a maturidade que você tem. Não, você falou, sim. você começou a ter sua idade desde nova. Seus sonhos, entendeu? Aquilo aí você já deixou de ser uma menina, porque com 16 anos você é uma menina. Você não tem adolescente. Você não tem muita maldade com as coisas. Tipo assim. Agora ela dá um livro. E eu falo assim, se eu for dividir esse livro, eu vou fazer uns 3 livros com ela. Desde que seja bom ou ruim. É só agradecer. Mas é gratidão. Mas também tenho consciência que tenho muito a crescer e a melhorar. Tá? O meu objetivo ele ainda não foi alcançado. Mas ele, igual eu te expliquei, que eu te falei, né? Ele já está mais da metade do caminho. Entendeu? Cada passo que você deu até hoje foi. As pessoas às vezes vêm de fora, sabe? E as pessoas não entendem. Eu falo que as pessoas muitas vezes, olha, às vezes é lógico que com isso a vida melhora, coisas acontecem de bom, de ruim. As pessoas às vezes elas não entendem. Acha que é um castigo, alguma coisa. Não, e assim, não pensa que é fácil, não é. Às vezes eu tô acordada 3 horas da manhã, às vezes eu tô acordada 4h30. Tem vezes que eu acordo normal, 5h30, mas até eu sair de casa eu já fiz várias coisas. Aí eu sento lá no meu escritório e vou até 6 horas, 7 horas da noite. E é coisa que ninguém vê, né? Ninguém vê, e assim, é doloroso. O preço que você paga é muito grande para você hoje ter aquilo que você sonha, mas igual eu tô te falando, eu amo o que eu faço. Você se orgulha da mulher que você é hoje. Muito, eu amo o que eu faço, eu sou muito feliz com o que eu faço. É lógico, ninguém quer ter momentos tristes, ninguém quer ter problemas, mas eles necessário, cara. É necessário para a gente poder crescer. E outra coisa, às vezes é o que eu expliquei para você, né? Às vezes a gente fala assim, puxa vida, eu não quero isso, eu tô cansada. Gente, muito cuidado com aquilo que você pede a Deus. Deus, ele vai te dar. E qual que é o suporte que você tem para receber? Então, assim, não tenha dúvida que para quem crê, ele vai te entregar aquilo que você sonha. Uhum. Se é teu sonho verdade, assim, se o seu sonho e o que você quer anda correto com ele, anda junto com ele, com a vontade dele. Se for, ele vai te entregar, mas você vai ter que suportar o processo. Sim. E o diferencial da Lupa é que a Lupa é uma família, né? Sim, a família toda tá ali. Sim, hoje a gente trabalha, eu, meu esposo, meu filho, tem minha nora, né, que trabalha comigo lá dentro da empresa, além de todas as outras pessoas, nós somos ali uma empresa familiar. E eu fico feliz também do meu filho estar lá presente, querer estar comigo, porque a vontade minha tem que coincidir com a vontade dele, entendeu? Então eu fico muito feliz e muito grata também por isso. E estamos aí trilhando esse caminho. Então agora somos distribuidores da Duovit profissional e donos da Boetos. Então agora eu falo que está começando só. Eu falo que a gente está começando mais uma vez e é outro começo, que são trabalhos diferentes, né? Que a gente, com a Duovit, a distribuição, e com a Boetos sendo dona, então a gente tem que estar atento a tudo, porque são 2 trabalhos diferentes aqui. E estamos aí. Então é isso. A minha história de vida é essa, a história da Lupa é essa. E com fé em Deus, não posso falar o tempo e quando. Hoje eu estou já bem avançada no meu caminho para chegar
para chegar no meu alvo. Que Deus te abençoe, cara, que você consiga conquistar todos os seus sonhos, né? Além de todos esses que você conquistou, é tudo mérito seu, do seu esforço, da sua garra, da sua determinação, né? Eu tenho certeza que isso serve de inspiração para muitas pessoas também que vão estar te assistindo aqui, com certeza. Você vai tipo um exemplo de força, de superação, dessas coisas, sabe? Que outras mulheres talvez podem ter passado pela mesma situação que você, ou outra situação pior, mas como é que fala? Não tem não tem a coragem de mostrar isso pro público, né? Que, tipo assim, esconde nessa história, que eu incentive as pessoas, os homens, mas também mulheres que têm sonhos, sabe? Eu não tô aqui, barco, né, eu não tô aqui mudando para uma pauta de feminismo, não. Eu tô falando para as pessoas. Quem sonha e tem coragem, vá adiante, foca. Não vai ser fácil, mas você vai conseguir realizar seu sonho. Com certeza. E eu falo, tendo Deus em primeiro lugar, na frente, tendo fé, coragem. Vai ter dias difíceis? Vai ter dia que você quer mandar tudo pro alto. Não, eu vou desistir, não quero mais, eu não quero, o que eu fui fazer? Tem dia que parece que é o dia que sonho louco foi esse que eu fui me meter? Aí você para um pouco, respira. Calma. Aí você respira. Aí acontece uma coisa, a formiguinha vai lá, o mosquitinho te pica, você já tá feliz de novo. Você já esqueceu que você tá chorando e já tá lutando e tá indo. É uma coisa impressionante. E é o que eu falo. Muito cuidado com aquilo que você sonha, que você pede a Deus. Ele vai te entregar. Então, se fortaleça para você conseguir cumprir sua missão. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, de passar essa mensagem para as pessoas que, gente, se você sonha, foca, por favor, não desista. Não desista do seu sonho. Sonho está aqui para nós. Quando é sonho? Porque eu passei por tanta coisa, era fisioterapia, era psicologia, era tanta coisa, que eu vou te falar, tudo era meu sonho. Mas não era sonho, era vontade. Vontade. Uma coisa é você ter vontade. A gente tem vontade de ter várias coisas. Agora, se você falar assim, ó, esse aqui é meu sonho, aí você vai trilhar o caminho para você alcançar seu sonho. Com certeza. Então, é isso. Não desista mesmo. Se eu puder falar para as pessoas, é isso. Se encoraja e segue firme, porque você vai conseguir chegar lá no que você sonha, no seu objetivo. Sim. E é isso. E para encerrar o episódio, então, Lucilene, eu queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui nesse episódio, né? Que é um episódio, para mim, foi um dos episódios mais marcantes para mim, porque aqui eu tô conhecendo a história, tipo assim, uma história muito, muito, muito foda, sabe? Você vê que eu nem falei nada, eu deixei ser mesmo e, entendeu? Explicar, contar a sua trajetória de vida, a gente também, eu tenho certeza. E é isso, cara. Queria te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um prazer. Igual eu falo, se eu ficasse aqui te contando, eu às vezes teve muita coisa que eu ainda nem falei. Eu cheguei na segunda parte depois. Mas é isso que eu quero falar. Eu quero te agradecer, você abrir espaço para eu vir aqui contar a minha história, sabe? Eu fiquei muito feliz com o convite, te agradeço de coração e estou aqui. Quando você precisar, qualquer coisa, pode nos falar lá, que a Lupa está aqui junto com vocês. E te falar isso, vamos deixar aberto, que eu acho que a gente pode gravar uma outra vez, que ainda vai ter história da Lupa Distribuidora. Não, fazer isso, vamos fazer. Então, a gente... Hoje, o que eu te contei aqui... Isso aqui foi só um resumo. Um resumão, né, da minha história. Mas eu acho que tem muita coisa ainda para frente. A gente vai voltar a conversar de novo. Com certeza. Mas, assim, em nome de toda Lupa Distribuidora, de toda a minha equipe, de todo mundo que faz parte hoje da Lupa Distribuidora, muito obrigado por ter aberto esse espaço para que eu contasse um pouco da minha história. Então, galera, é isso aí. Encerramos aqui o episódio. E valeu. Aqui,